Eu sou Vânia Sato, sou psiquiatra, moro em Sorriso. No mês de setembro, liderados pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina, nós realizamos a campanha Setembro Amarelo para prevenção de suicídio. E essa campanha vem crescendo muito ao longo dos anos. E se cada um, na sua competência, sem alardear, pudermos fazer alguma coisa, provavelmente sempre vai ter frutos. Por exemplo, um engenheiro que vai projetar uma ponte, uma passarela, um apartamento, juntamente com um arquiteto, será que pensa por algum momento em como seria esse projeto, pensando numa possibilidade de alguém usar aquela construção para se matar? E como poderia ser minimizado ou ser minimizado a possibilidade disso acontecer naquele projeto, naquela obra? A enfermeira da UBS, o atendente de enfermagem, a recepcionista, o vendedor de venenos, de armas, se cada um puder pensar em como seria a sua ação para a prevenção, já estaria fazendo bastante. Eu vou falar com o meu trabalho do dia a dia, com o que eu trabalho há alguns anos. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que demonstrou que cerca de 98 a 99% dos suicídios que ocorreram, a pessoa tinha algum transtorno mental. Os principais transtornos mentais envolvidos eram depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, esquizofrenia e dependências e abuso de substâncias como o álcool e outras drogas. A depressão, vocês já sabem, assim, a pessoa tem um humor deprimido, um desânimo, um cansaço, uma fraqueza, alterações de sono, alterações de apetite e muitas vezes ela não tem nem ânimo para procurar ajuda. Nisso, dependendo muito dos familiares, às vezes a pessoa não tem nem ânimo para cuidar da sua alimentação ou organizar a sua vida financeira. Então, necessita bastante da ajuda, principalmente nas primeiras vezes, que os familiares possam dar uma força nisso. E algumas depressões, a pessoa tem um desânimo, uma tristeza, ela pensa em morrer. Ela pensa em morrer, tipo, que bom seria que acontecesse uma doença, um acidente e acabasse com a minha vida. Alguns casos mais graves, a pessoa começa a ter o desejo de morrer e de se matar. E alguns casos mais graves ainda, ela começa a ter planejamentos de se matar. Como que eu vou me matar? E fica pensando e planejando. E algumas com desfechos muito graves. O transtorno bipolar, que normalmente começa na adolescência, geralmente começa com depressão. Então, tem depressões que não devem, não podem ser tratadas com antidepressivos, agravando o caso, propiciando uma virada para mania, porque a mania, quando acontece, ela é muito grave também. A mania ocorre, às vezes, um sentimento de bem-estar, uma felicidade, um êxtase, um humor elevado, a pessoa se acha melhor que as outras pessoas, muitas vezes chegando até a ter delírios de grandeza, se achando melhor que todos os seres humanos, que estaria entre os humanos e Deus, que traria boas novas para a Terra. Às vezes, quando a mania está mais grave, a pessoa se acha Deus ou Jesus Cristo. Muitas vezes também fica, entre aspas, fanático. Fanático às vezes por religião, fica pregando em
lugares inapropriados, como praça pública, e para quem não quer ouvir. Pode ser um fanatismo também por política, se envolvendo em redes sociais, brigando, discutindo, causando polêmica. Às vezes até um fanatismo ou por esporte, ou por coleções, pelo próprio trabalho, dormindo muito pouco. Dorme 3, 4 horas e já acorda descansado, diferente das outras insônias, da depressão, que a pessoa fica o dia inteiro cansada. Não. Na mania e na hipomania, geralmente a pessoa fica cheio de energia, e ainda mais agora, no nosso mundo atual, em que é super valorizado um desempenho, muita produtividade, a pessoa acha que está produzindo demais, mas muitas vezes se envolve em gastos imensos, impagáveis, e ainda fica devendo. Às vezes, a pessoa começa a melhorar da depressão, o familiar já se tranquiliza, não, ele tá melhor. Mas é nesse momento que é necessário ter muito cuidado, porque às vezes nesse momento em que a pessoa está melhorando é que acontece alguma tentativa de suicídio ou suicídio, porque antes, quando estava muito deprimido, não tinha forças. E voltando para a mania do transtorno bipolar, como a pessoa se acha muito poderosa, muito cheia de energia, muitas vezes ela corre numa velocidade alta e nem sabe que está se arriscando e achando que nada vai acontecer com ela, ou uma sexualidade exacerbada, envolvendo com muitos relacionamentos sem proteção, que não deixa também de ter um risco de contrair uma doença grave. Outras, por exemplo, de agressividade, elas se envolvem em polêmicas, brigas. Os transtornos de ansiedade, a pessoa tem uma exigência muito grande consigo mesma. Por mais que ela faça, ela acha que fez pouco, que tinha que estar fazendo melhor, que tinha que estar fazendo mais, e ela quer ajudar todo mundo traz problemas para ela e ela quer resolver o problema de todo mundo. E por mais que faça no trabalho, ela não consegue chegar em casa e descansar, porque até para trabalhar bem no outro dia é necessário descansar, causando insônia, dores no corpo, irritabilidade. E é claro que se a pessoa fala, nossa, eu faço tudo pelos outros, e na hora que ela precisa, ou os sonhos dela, ela se decepciona, né? Porque muitas vezes a volta não é a mesma coisa. Assim, não tem a volta desse empenho pelos outros. Se decepciona e entra numa depressão também, se magoando muito fácil, irritando muito fácil. Tem os transtornos de pânico, que a pessoa tem uma crise que vem do nada. Começa a dar uma sensação de morte iminente, uma sensação de enlouquecer, com esfriamento ou esquentamento das extremidades, taquicardia, aumento da pressão, falta de ar. Ela geralmente vai ao pronto-socorro, porque a sensação é horrível. Quem tem uma crise de pânico não quer ter nunca mais e nem se esquece de como foi. Ela vai se lembrar sempre daquela crise de pânico. Vai uma vez, é medicada no pronto-socorro, volta, aí começa a ter, às vezes, crises com mais frequência. E muitas vezes ouve assim, você não tem nada, isso não é nada. Mas a pessoa sabe que tem alguma coisa, e não é que não tem nada. Pode não ter alguma doença cardiológica, alguma doença pneumológica, mas ela sabe que alguma coisa ela tem. E tem, porque transtorno de pânico é uma doença. Causa muito sofrimento, e quando não causa, a agorafobia, que é o medo de passar mal, que também já é passar mal, porque a pessoa vai se limitando a ir a lugares, às vezes lugares fechados, lugares longe de recurso médico, uma série de coisas que compromete tanto a vida da pessoa, tanto ocupacional como social e às vezes até familiar, porque a pessoa começa a deixar de ir em vários lugares que ia, a família também deixa de ir, causando problemas nas 3 esferas e dando um prejuízo muito grande. Outra doença psiquiátrica bastante importante são as dependências, principalmente a de álcool
e outras drogas. Quando a pessoa começa a beber, no início ela tem uma euforia quando bebe, fica numa alegria. Algumas pessoas até começam a usar álcool porque tem uma fobia social e aí tem vergonha, fica envergonhada de comparecer nos lugares e aí começa a fazer uso de álcool e aí criando outro problema, que é o problema da dependência ou do abuso. Então, no início ela tem aquela euforia, mas aí com o tempo, com o passar do tempo, no outro dia, quando passa o efeito do álcool, ela vai tendo alguns sintomas depressivos, muitos sentimentos de culpa, porque a pessoa se expôs, ou brigou, ou fez escândalo, ou debocharia, a culpa vai se acentuando, os sintomas da depressão vão se acentuando e às vezes para a pessoa ter o mesmo sentimento de bem-estar quando bebe, precisa tomar cada vez doses maiores de álcool, agravando mais o problema no outro dia. Então, a depressão também podendo levar ao suicídio. Não só as dependências causam problemas, mas também os abusos e o uso de álcool, principalmente em quem já tem alguma doença psiquiátrica. Porque a gente sabe que o álcool, ele agrava tanto depressão, como transtorno de ansiedade, como o transtorno bipolar. É importantíssimo o uso de álcool, agravando tanto ao longo dos anos o equilíbrio, a compensação do transtorno bipolar é gravíssimo. Então, tem a dependência, o abuso também. Muitas vezes a pessoa não é dependente, mas quando usa, ela acaba fazendo coisas em que se expõe, ou se já está com uma depressão, aquilo agrava, porque a maioria dos suicídios estavam permeados com o uso do álcool, agravados. Na abstinência do álcool também ocorrem alguns agravantes. A população carcerária, por exemplo, que é uma das populações suscetíveis, a pessoa às vezes está bebendo muito, às vezes está bebendo 2 litros de cachaça por dia e é preso. Você imagina a síndrome de abstinência que essa pessoa irá passar na prisão. E muitas vezes entrando até em delírio e muitas vezes sem assistência, né? A pessoa não tem assistência para desintoxicação e causando bastante suicídio junto com depressão, abstinência, porque na abstinência do álcool às vezes a pessoa começa a ver bichinhos, geralmente são alucinações de bichinhos pequenininhos, ou na pele da cocaína também a pessoa sente como se tivesse bichinhos andando na pele. Então nas abstinências também às vezes o desconforto é tanto, a desorientação, às vezes alucinação e delírio, a pessoa entra numa síndrome de abstinência com tentativas e suicídio. Na esquizofrenia, principalmente na paranoide, que geralmente se inicia com sintomas. Na esquizofrenia, principalmente nas que têm alterações paranoides, normalmente a pessoa inicia tendo alguns delírios persecutórios, tipo, ele olha assim, os colegas estão rindo dele, falando mal, os colegas de trabalho, e aí se ele perde o emprego, ou se alguma coisa dá errada, provavelmente ele acha que foi um complô que fizeram contra ele, estão armando para pegar, para desvalorizar, para prejudicá-lo.
muitas vezes vem acompanhado de delírios. Muitas vezes os delírios vêm acompanhados de alucinações, podendo ser visuais, podendo ser auditivas. A pessoa começa a ouvir que estão falando mal dela. Olha assim, principalmente olhando de lado ou para cima, quando está na consulta, você já tem que pensar que a pessoa olhando para cima, assim, às vezes a pessoa está ouvindo que estão rindo, que estão debochando, que estão falando mal, que estão dizendo que vão matá-lo, que estão armando. Tem os delírios de influência, que ele sente que alguma coisa está influindo no pensamento, ou que vai, os delírios de comando, em que tem vozes que comandam o que ele vai ter que fazer. Ó, agora você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, ó, se mata, ou mata aquela pessoa. E eles têm os delírios de referência, que a pessoa ouve na televisão, por exemplo, eles estão falando lá os assuntos, a pessoa acha que é relativo a ele, estão falando com ele ou sobre ele, indiretamente, e às vezes isso vai crescendo, às vezes não é só na família, os amigos, às vezes começa a ver o que é o vizinho que está falando, que está rindo, a pessoa sai, joga pedras no telhado do vizinho, né? E que ele está ouvindo, as outras pessoas não ouvem, mas ele ouve as pessoas rindo, debochando, dizendo que vão matá-lo. Fica com medo às vezes de que vão envenenar a comida, né? Ou às vezes se torna um complô a nível nacional ou às vezes mundial, que estão influenciando com a guerra mundial. Então a pessoa muitas vezes ela está tão desesperada e tão persecutória que ela se mata devido aos delírios e às alucinações. Uma coisa muito trágica e bastante comum. Tem alguns fatores de risco, como eu tinha falado, da população carcerária, tem a população indígena, os idosos, os adolescentes de 15 a 29 anos, que é a maior incidência de suicídio. E principalmente, uma coisa bastante grave que impede muito a resolução desses problemas, que é o preconceito, o estigma que se tem em torno de uma doença psiquiátrica. Porque normalmente as pessoas, né, a sociedade ou a própria pessoa que está doente acha que psiquiatra é coisa de doido, é tratamento de doido, se toma medicação psiquiátrica vai fazer mal, se toma medicação psiquiátrica é para dopar. Então, uma série de conceitos errôneos que acabam prejudicando muito o tratamento. Às vezes a pessoa tem vergonha de procurar, muitas vezes o colega médico fica meio receoso de encaminhar, com receio do paciente ficar bravo e acaba tratando. Muitas vezes o próprio paciente fica com preconceito, achando que se ele procurar, o que vão falar dele? Vão achar que ele tá doido, vão achar que ele não tem mais jeito. A própria família às vezes tem esse preconceito, na hora da raiva, fala assim, vai tomar seu remédio, não tomou seu remédio hoje, que também não deixa de ser um preconceito. É doido mesmo, tem que ir pro psiquiatra. Então assim, são falas preconceituosas que impedem muito o tratamento. A outra coisa assim, nossa, mas tá tomando remédio ainda? Tudo isso de remédio vai te fazer mal, hein? Vai ficar dependente. Então são falas preconceituosas porque tem doenças que são crônicas. Por exemplo, a pressão alta. São doenças crônicas. A pressão alta é uma doença crônica. E às vezes a pessoa trata a vida inteira e não morre nem de pressão alta. Não vai deixar de tomar o remédio porque vai ficar dependente. Se para de tomar o remédio,
é porque ainda precisa da medicação, não porque tomou, porque tem uma pressão alta. A medicação psiquiátrica deveria ser a mesma coisa. Se tem uma doença crônica, não é porque a pessoa está tomando o remédio que vai ficar dependente. Ela precisa tomar o remédio porque ainda tem a doença. E nunca vai tomar um remédio se for para ficar pior do que estava. A pessoa precisa acreditar no próprio discernimento de tomar uma medicação que seja para ser para melhor para a vida dela, que ela possa recuperar a saúde mental que ela tem, não para ficar pior do que estava. Porque é claro que tem profissionais, como em todas as profissões, profissionais competentes e profissionais não competentes, como em todas as profissões. Então, a pessoa precisa acreditar na própria capacidade de avaliar se está sendo bom ou não o tratamento. Esse fator de risco é o preconceito de procurar um tratamento, um bom tratamento para recuperar a saúde, um tratamento eficaz, um tratamento com segurança para a recuperação da saúde mental, poder ter um bem-estar no dia a dia, conseguir recuperar as habilidades que tinha, porque é claro que quanto mais cronifica a doença, mais grave vai ficando. Então nós falamos do preconceito e a não procura do tratamento. Os fatores de proteção. Uma família que ajuda, a família que esteja disposta a colaborar, a acrescentar, a não fazer da pessoa um bode expiatório, é todo portador de tudo que é ruim na família. Então a família se posicionando de uma maneira a ajudar aquela pessoa naquela doença difícil. Os amigos a mesma coisa, a comunidade também, com menos preconceito, porque eu já vi pessoas admiráveis, tanto da família, como amigos, como da própria comunidade. A pessoa vê alguém que está sofrendo, que não está conseguindo procurar ajuda, que não está sabendo nem o que está acontecendo, não sabe nem bem direito que está doente, nem que doença é aquela. E eu vi essas pessoas que são de tirar o chapéu. São pessoas maravilhosas, que ajudam uma pessoa difícil nessa hora. E não só ir lá e ficar falando, pegar e ter atitudes, né? De, às vezes, procurar onde vai levar, de encaminhar, porque suicídio, tentativa de suicídio, é emergência médica, precisa de atendimento imediato. Então nós vemos a família, os amigos, a comunidade, a religiosidade é uma coisa que dá muito suporte para a pessoa nessas ideações, nessas doenças. A religiosidade é muito importante. E para a segurança dessas pessoas que estão com ideação suicida, que estão dizendo que vão se matar, como seria? Se já procurou ajuda, já marcou serviço especializado, já veio com as orientações para casa. Se o médico psiquiatra lhe disse: eu peço para a família ficar 24 horas por dia, 24 horas é 24 horas. Que às vezes 1 minuto de descuido pode ser fatal. Se ele falou: vamos tirar dentro do possível tudo que é perigoso na casa, tirar armas, facas, cordas, venenos, medicamentos, siga essa orientação. Porque tem alguns segmentos até que falam: não sei por que tem essas receitas controladas, vai ver que é para os médicos ganhar dinheiro, mas tudo tem um sentido. Você já imaginou essas pessoas comprando a medicação e estocando? É tão comum, uma das maiores tentativas de suicídio é por medicamentos. Então, as medicações controladas, elas são controladas por um sentido, tem sentido. Então, se tem muita medicação em casa, junta tudo, esconde, tranca, leva a arma para outro lugar, deixa nada ao alcance que possa ter um risco maior. Esconda tudo. Siga as orientações. Se é para tomar medicação de manhã, à tarde, à noite, se não está dando certo, avise o médico. Fala: olha, essa medicação está dando sono demais, ou está dando sono de menos, ou deu tremor. Avise, comunique o médico. Siga as orientações, tome cuidado, cuide de mais do que para menos. É melhor cuidar mais do que menos,
Porque no início, muitos pacientes não gostam que a gente peça para o familiar cuidar. Se sentem invadidos na sua privacidade, se sentem muito dependentes. Mas nesse momento, se tem um familiar, um amigo, alguém da comunidade que cuide, é muito importante. Depois é para você recuperar a independência que você tinha de ir e vir e fazer suas coisas e não precisar tanto dos outros. E outra, algumas políticas públicas que dão valor, então tem serviço primário, secundário e terciário, porque tem algumas pessoas que trabalham e não têm condições de ficar o dia todo, igual na pandemia agora, né? Tem pessoas que não podem deixar de trabalhar porque senão não tem como pagar o aluguel, não tem como comprar comida, não tem como largar o serviço para cuidar da família, às vezes não tem ninguém perto naquele momento. Então, às vezes é imprescindível esses serviços que é direito do cidadão, que ele seja cuidado, que ele tenha atenção, que ele tenha tratamento efetivo. Então, nós já falamos da família, da comunidade, de seguir a prescrição médica com todo cuidado, não tratar de qualquer jeito, porque às vezes a pessoa fala assim, já tá melhor, larga tudo. O tratamento não pode ser de qualquer jeito. Tem desfechos muito graves e fatais. Então, no início do tratamento, às vezes você tem quem te ajude, que te leve, que marque a consulta, mas com o tempo, à medida em que você vai melhorando, você precisa se responsabilizar pelo cuidado contigo. Com o tempo, a gente vai precisando, apesar de ter uma doença, se responsabilizar. Eu já vi pessoas muito graves, que têm doenças graves, mas que se responsabilizam para controlar essa doença que é muito grave e leva a desfechos fatais. Às vezes 1 minuto de descuido é grave e pode ser tarde demais. Então, enquanto a gente pode, enquanto a gente tem iniciativa, nós devemos cada um fazer a sua parte dentro do possível, ter um olhar atento e cuidadoso para poder prevenir. Muito obrigada pela atenção.